Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Vamos continuar o nosso curso sobre os 7 sacramentos da Igreja Católica. E hoje, depois de explicar a natureza, eu deveria já falar da graça, né? Da ação da graça, como é que a graça funciona, como é que de modo didático, porque alguma pessoa pode dizer assim, não, mas espera aí, é tudo ação de Deus, cara, é tudo a ação de Deus. Mas Deus tem um modo próprio para agir e isso foi percebido pedagogicamente, de modo pedagógico vai ser explicado para você, que tem alguma coisa que Deus coloca dentro de você e aí depende de uma ação sua, e tem alguma coisa que Deus já faz diariamente e ele atualiza aquilo que ele sempre faz. Olha só que coisa. Igual, sabe o computador que passa por atualização? É isso. Mas a gente deixa para a próxima aula a gente falar da graça. Você vai entender muito bem como é que a graça atua na tua alma, na minha alma, na alma de todos nós. Hoje, cabe nos explicar uma outra coisa. Aquela pergunta do menininho de 14 anos. Tô pegando de exemplo, não sei nem se tem um menininho de 14 anos ou se o menino tinha realmente 14 anos, mas eu vi essa pergunta e falei, nossa, mas será que o pessoal sofre para responder isso? É muito provável que sim. A pergunta era de um jovem falando assim, mas se nós fomos salvos pela cruz de Cristo, porque é isso que eles dizem, não é? Então a gente não precisa fazer nada. Completamente errado, meu filho. Você está errado! Você está errado com essa ideia, tá? Existe algo que você precisa fazer. Por quê? Bom, vamos lá. Para a explicação dessa aula, eu diria que o nome dessa aula, acho que vai estar no título, não sei exatamente. Eu nunca escolho os nomes enquanto estou fazendo o vídeo, eu escolho depois da edição. Mas talvez seja pecado de salvação, tá? Talvez se você já entendesse a primeira parte do catecismo, que diz o que nós devemos crer, isso já ficaria explicado, né? Então, a dificuldade que as pessoas têm de saber o que nós devemos crer, e o que nós devemos crer é aquilo que está lá no creio. Não é o que está na Bíblia? Então, aquilo ali concatena toda a história da salvação humana, toda a salvação do gênero humano em Jesus, que é o centro da Sagrada Escritura, e que a coisa aconteceu assim. Adão e Eva pecaram. Antes do pecado original, Adão e Eva possuíam dons que nós chamamos de preternaturais. Eles não iam morrer. Então eles eram imortais. O que aconteceria é que, chegado num dado momento da prova, eles iam ser levados ao céu. Assuntos, né? Ou como o pessoal gosta de usar o termo hoje, arrebatados para o céu. Entendeu? Eles iam ser levados. Era isso. Eles não tinham nenhum problema relacionado a envelhecimento, relacionado a problemas de saúde, né? Não ia precisar, sei lá, ter dor de cabeça, ter que tomar um remédio, ter uma febre, ter gripe. Doenças não existiriam. Não teriam as marcas relacionadas ao envelhecimento. Você olha para mim e você vê barba branca. Você vê já a testa com as marcas de expressão, com rugas. E aí você fala, ele já está com uma certa idade. Ele já não é um jovenzinho. Então, estas coisas não iam acontecer. Havia uma sabedoria e uma capacidade de entendimento das coisas naturais e gerais. Não que já se sabia todas as verdades, é isso que é o ponto. Mas esta qualidade e facilidade para o aprendizado era muito, mas muito maior. O que também tornava impossível qualquer tipo de problemas relacionados a isso, de cunho intelectual. Então, tanto no cunho intelectual, e aí nós estamos falando não apenas do entendimento das coisas, mas no equilíbrio dos sentimentos,
das paixões. Ninguém ia ficar viciado. Você não ia ter vício. Isso aí era Adão e Eva. Isso aí é Adão e Eva. Pense, nossos primeiros pais tinham essas qualidades, né? Não ia morrer, né? Equilíbrio emocional perfeito, uma capacidade física e neurológica perfeita, uma perfeição humana. Porque quando fala perfeição, nós não estamos jogando, nós estamos falando da perfeição dos homens, hein? Não estamos pensando ele virando Deus, não virando anjo, tá? E que, num dado momento, tendo ele vivido esta vida sincera e de amor, seria arrebatado. Eu vou usar o termo arrebatado porque o povo entende hoje como arrebatamento. Seria levado aos céus, né? Seria assuntado, assunto ao céu. A assunção é isso? É isso. Exatamente isso. Então, era isso que ia acontecer. Quando ocorre o pecado original, Gênesis capítulo 3, ocorre uma ruptura do homem com Deus e uma aceitação a um plano que não era divino. A morte entra no mundo e com isso até a criação sofre as dores disto. É isso que vai estar lá em Romanos capítulo 8. Não foi apenas uma catástrofe para o gênero humano, foi uma catástrofe e um problema para todo o universo. Tudo agora pode se acabar. Tudo agora se perde. Tudo agora tem problemas. Ainda que toda a ordem do cosmos, ainda que as coisas estejam ordenadas e organizadas, você tem uma marca que provoca como que um problema congênito e que atinge não apenas aqueles que o cometeram, mas como eles eram os primeiros, atingiu por transmissão toda a humanidade. Então, todo mundo nasce assim. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Só uma pessoa ficou privada do pecado original, mas era para que, de modo ao qual estivesse puríssima, recebesse o Filho de Deus, que é Maria Santíssima. Tirando ela, toda a humanidade nasceu com o pecado original. Todas as pessoas são pessoas comuns. Todos nós. Indiferente de onde você nasce, indiferente da sua condição social, indiferente de onde você mora, de onde você nasceu, do nome da sua família, do sobrenome, se você nasceu tendo dinheiro, se você não nasceu... Todo mundo nasceu com o pecado original. Ponto. Nasceu marcado para a desgraça. O nome é esse, tá? Para a perdição, para a danação. E imediatamente em Gênesis capítulo 3, e você vê lá Deus falando com o homem e a mulher que se esconderam, e depois falando também com a serpente, que vai ser revelada em Apocalipse 12, que esta serpente é Satanás, que é o dragão lá de Apocalipse 12, que é o dragão que está perseguindo a mulher, e que lá em Gênesis essa mesma mulher ia entrar em confronto, né? A descendência da mulher e a descendência do dragão entrariam em confronto, e que é desta mulher que vai vir a salvação. Não é ela que trará, que será a salvação, é a descendência dela que trará. E a gente sabe que a descendência dela é nosso Senhor Jesus Cristo. A descendência da mulher é nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas têm o costume de atribuir esta mulher à igreja antiga. E aí nós estamos falando do judaísmo. Não é, porque os judeus não acreditam no Cristo. Então tem de ser a igreja que acolheu. A igreja que, representado pela mulher, que vai ter o bebê. Então nós estamos falando de Maria Santíssima de novo. Mas não apenas ela é o símbolo. Junto dela haviam 12 estrelas, que representam aí os 12 apóstolos, e que são a nova representação, a nova família de Deus. Então daí a nova tribo, né, as novas tribos, que não é mais apenas um povo, mas agora é para toda a humanidade, vai se fazer presente após tudo aquilo que foi profetizado, proferido,
né, feito pelos reis, pelos profetas, por Moisés, por Elias, é em Jesus que vai estar a concatenação de toda a lei, aquela dos 10 mandamentos, que Moisés é o símbolo da lei, e os profetas, que está simbolizado em Elias, cujo qual eles se encontram na transfiguração. Não é à toa que está Moisés e Elias ali. Moisés é o símbolo, a figura da lei. Os 10 mandamentos, as tábuas da lei, aquilo que devemos cumprir e crer e acreditar. E que Jesus mesmo disse, não vim para abolir, vim para levar à perfeição. E é em Elias que a representação é o maior profeta do Antigo Testamento, tá? E, inclusive, é dele que vem os carmelitas. Ele é considerado um carmelita porque ele ficou no Monte Carmelo, né? Ele é considerado pai dos carmelitas. Não que ele é considerado um carmelita, pelo amor de Deus, né? Mas ele é considerado, inclusive, um santo a ser venerado. E é a partir dele que vão surgir os carmelitas também, que vão lá para o Monte Carmelo. Então ele é o sinal da profecia, né, desta palavra que é eficaz e que está vindo de geração em geração e sendo profetizado ao povo. Olha, o Messias está vindo, o Messias vai vir, o Messias vai vir, o Messias vai vir. Sinais vão ficando claros. E em Jesus isso é a confirmação e concatenação. Como eu já disse em vídeos sobre Sagrada Escritura, é em Jesus, então você começa lendo o Evangelho para você entender bem a Bíblia. Dito isso, temos Jesus que vem a este mundo, né? Ele é a descendência da mulher, ele é o primogênito, ele é o filho de Deus, ele é Deus conosco, ele é o Emanuel, e que vai dar a vida por todos nós. Então é na cruz que nós vamos ter esta salvação da humanidade. Tá bom, Leandro, mas não respondeu ainda, então por que eu preciso fazer alguma coisa? Depois de você falar tudo isso. Porque Jesus se dá totalmente na cruz. Dá todo o seu sangue, né, e água. Ele inteiro. Ele se esvazia completamente para nós e por nós. Ele pensou em você. Bom, a salvação ficou aberta realmente para você, para todo mundo. Mas nem todo mundo vai querer. Nem todo mundo vai aceitar. O próprio Jesus vai, já ressuscitado, chamar os apóstolos à missão e vai dizer, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado, quer dizer, quem crê, opa, eu acredito. Talvez você que não é batizado, você que não participa da igreja, que pensa igual o menininho, fez o mesmo ato. Não, mas eu acredito. Ok, muito bom, essa primeira parte aí você já entendeu. Agora vem o outro, e for batizado, quer dizer, e fizer o esforço, será salvo. Você precisa do sacramento do batismo. Por quê? Porque é no sacramento, não só do batismo, mas nos outros, que alguma coisa vai acontecer na sua alma através da salvação de Jesus na cruz. Por que Jesus não quis fazer desta maneira? Porque ele queria que você visse algo palpável, tocável, visível, e que isto mudasse as tuas ações, mudasse o teu caminho, e da escravidão do pecado ao qual você está, ele te liberta, ele te torna e te configura a ele te afasta do pecado e cura também o seu físico, ele te coloca em missão de algum modo. De algum modo ele vai te colocar em missão. E principalmente que você, estando afastado do pecado, agora liberto do mal, aquele que veio por transmissão de Adão e Eva e que estava lá, você lavado disso, poder também recebê-lo fisicamente e espiritualmente através de algo que você vai realmente se alimentar e vai alimentar a sua alma como alimento. É isto.
É isto que Jesus quer fazer. Então ele buscou, através da sua cruz, um meio eficaz de que as pessoas o busquem e não simplesmente seja uma ação passiva. Quer dizer, eu fico aqui paradinho, tá tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. Deus é bom, mas agora você vai ter que fazer sim, senhor. Você vai ter de fazer o esforço para se salvar. Ah, Leandro, mas já existe a oração. Mas o pessoal já fala do jejum. Sim, isto colabora. Isto colabora para que, bom, você não recebe os sacramentos toda hora. E mesmo a Eucaristia que você pode receber todo dia, você recebe num momento do dia. Mas você dá continuidade disso neste diálogo. Porque o que você faz com a oração? A oração é um desejo de união. É um diálogo com Deus. Então você conversa com Deus na oração. O sacramento não. O sacramento, mesmo sem conversar, você só tem o desejo de receber. Você recebe e Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer na sua alma. Aquilo ali tem um porquê existe. Tem uma ação eficaz e vai fazer aquilo, não vai fazer outra. Entendeu? O batismo vai batizar. Não vai te casar. Não, é lógico, eu entendi isso, Leandro. Só que a gente fica nessa dúvida. Não, mas peraí. Não, ele vai fazer exatamente aquilo que ele precisa fazer em você. Ele não vai fazer outra coisa. Entendeu? Então o batismo, e nós vamos falar do batismo muito em breve, ele vai lavar a tua alma. Ele vai te transformar. Ele vai te purificar. Ele vai tirar o pecado original. Ele vai te tornar filho de Deus. Ele vai te tornar membro da igreja. Os outros não fazem isso. Então você precisa primeiro do sacramento do batismo. Olha quanta coisa o batismo faz. Como é que você vai fazer isso pelas suas próprias forças, meu filho? Por que tanta gente hoje em dia... É uma coisa engraçada, né? Por que tanta gente hoje em dia, a gente fala isso... Aí você fala, não, mas eu mesmo procuro Deus do meu modo, tal. Meu amigo, sabe o que você está fazendo? Você está querendo sair, né? Uma pessoa que pega e precisa sair lá de São Paulo e ir para Campinas. O rapaz está pegando, né? Colocando a mochilinha, ele compra uma peixeira, lanterna, chapéu, não sei o quê, e ele vai pelo mato, dando, né, picada, e passando, e correndo risco, e metendo o pé na lama, e se machucando, e talvez tenha algum bicho lá, ele vai ali para chegar em Campinas. E é como se ele falasse assim, não, eu faço o meu caminho do meu jeito. Mas já tem a estrada da Castelo Branco, cara. Pega o raio da Castelo Branco e vai embora. Ah, mas tem um preço a pagar, porque tem pedágio, aqui eu não tenho pedágio. Tá bom, mas você vai... Olha a diferença, né? Eu vou chegar em 2 horas em Campinas, se eu sair de São Paulo, 2 horas e meia. Menos que isso, talvez. Né? Você vai gastar uns 2 dias aí, vai ficar se arrebentando, talvez vai chegar numa cerca, aí vai ter que atravessar. Pra que esse sofrimento todo se já tem o caminho todo traçado? Esse é o caminho de salvação. Jesus nos salva através de sua cruz, né? E então todo esse sinal de paixão, morte e ressurreição, né? Porque a ressurreição foi necessária para confirmar tudo aquilo que ele disse que ia fazer. Destruir esse templo e eu o ressuscitarei, né? Levantarei em 3 dias. Em 3 dias ele levantou, confirmou. E aí mandou os apóstolos para a missão. Logo depois ele mandou o Espírito Santo. Então é lógico que a ressurreição é esse sinal, né, maravilhoso que mostra toda essa eficácia. E desta obrigação dos apóstolos de fazer isso por todos, né, os irmãos que agora dirão sim e se colocarão para serem batizados. Tem que fazer igual o etíope, que estava lá lendo a palavra, não estava entendendo. Não estou entendendo essa passagem de Isaías aqui, está meio confuso. Aí Felipe chega para ele e fala, você está entendendo isso aí que você está lendo? Não, mas como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Tá vendo? A primeira coisa que você precisa saber é aquilo que você deve crer. Porque tem alguém que te explica o que você deve crer. Tem lá as
centenas de páginas da Sagrada Escritura. Tá, mas eu leio em que chave? Eu leio de que modo? Como é que eu entendo isso? Então, existe um resuminho que você faz com aquele creio em Deus Pai Todo-Poderoso e que vai ajudar você a entender, interpretar e dizer: ah, é isto que eu quero crer nesse Jesus que é Deus também conosco, eu quero crer no Espírito Santo, eu quero crer no Pai Poderoso, que é todo-poderoso. É isso. E que tá ali definidinho, explicadinho. Por isso que você faz catequese, viu, meu filho? Porque tem certos sacramentos, você precisa ter esse conhecimento prévio, senão você não recebe não. Precisa saber, senão você não recebe. E é aqui que a gente completa mais uma aula. E eu espero que você tenha entendido. Dúvidas, novamente eu falo para você, escreva aqui embaixo. Ah, Leandro, eu não entendi tal coisa. Aqui, se eu não expliquei ou se nas próximas aulas não tiver explicado a coisa, certamente eu farei uma aula extra para explicar e tirar a sua dúvida, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.